interrompendo sua programação para a exibição da propaganda eleitoral gratuita. O nosso candidato Bruno Malheiros, e ele vai estar contando um pouco mais sobre a sua vida e sobre os mandatos na presidência da República. Boa noite, Bruno. Boa noite, Bonner. Hoje eu gostaria de começar falando que agradecer a oportunidade de vocês estarem aqui para poder entrevistar. Agradecer ao público por estar assistindo, ter a oportunidade de dar uns minutinhos da sua vida para poder me conhecer melhor e sobre minhas ideias. Conte um pouco mais sobre sua vida. Eu sou formado em Economia pela Faculdade Federal de São Paulo e eu decidi entrar na carreira política quando eu estava formando para mestre, obtendo meu mestrado, que eu vi que o Brasil tinha uma falha muito grande, que os políticos eles não têm ideias que vão trazer uma mudança efetiva no país, na área da economia, e por isso eu me liguei ao PCE para poder juntos tornar o Brasil melhor. Quais são as ideias que o senhor pretende implantar no seu mandato? Além das mudanças, algumas mudanças mínimas, as maiores mudanças que a gente pretende é a implantação de uma reforma agrária para poder começar o país de novo. Que o país, inegavelmente, está errado, ele não está funcionando direito. E para começar a colocar o país nos trilhos, a gente precisa começar pela economia, que é o motor, o coração do país. O dinheiro é o que move o sistema capitalista. Então a gente precisaria de uma reforma agrária e depois uma reforma tributária para as taxas brasileiras e assim sucessivamente. Quais suas críticas sobre o governo atual? Uma característica não só do governo atual, mas do anterior a ele também, e não só dos políticos, mas sim do partido que eles defendem, é que eles acabam falando uma coisa e fazendo outra. E justamente no último ano que eles têm para poder tentar a reeleição, eles começam a tentar maquiar o que realmente foi o governo deles, que foi um governo que deixou um rumo no país, um rumo econômico. Fazendo assim um desafio até que não, mesmo que não seja para mim, para o próximo político, um ano de recessão gigantesca por causa dos roubos da Copa, dos gastos, além das alegações de corrupção e do problema na Petrobras. O senhor poderia explicar um pouco sobre as ideias defendidas pelo PCE? Como partido de centro, a gente procura buscar neutralidade, não sermos extremistas e assim pegar o melhor que a gente tem na esquerda e na direita. Na direita a gente vai tentar procurar implantar um país neoliberalista e na esquerda a gente pega os projetos sociais, tentando diminuir o abismo que a gente tem entre as classes mais pobres e quem fica rico no país, que é o que o outro partido acabou só deixando os ricos mais ricos e os pobres mais pobres. Quais as mudanças o senhor pretende implantar na área da economia do Brasil? Como umas ideias não só minhas, mas também do partido, foram as nossas reformas, a gente pretende colocar isso em efetivo em todas as cidades brasileiras, que o sistema de transporte coletivo ele não seja pago por pessoa, como é o que a gente acontece em algumas capitais, como por exemplo Goiânia. Mas sim, a exemplo de Curitiba, que é uma cidade que tem o melhor transporte público brasileiro, que ainda tem muito que evoluir, mas é o melhor, ele paga por quilometragem, incentivando as empresas a poder crescer, além da venda de algumas empresas estatais para incentivar a concorrência. Como essas mudanças afetarão o povo brasileiro? Eu espero que com essas mudanças a gente possa ter uma melhoria nos sistemas de saúde, por exemplo, nas empresas petrolíferas brasileiras. Com a concorrência, como ela vai ser vendida para empresas diferentes, ela vai ter que agradar o cliente. Então ela vai ter que estar cada vez se melhorando para poder ela conquistar o cliente e não conquistar o governo, que ela pode fazer isso com a corrupção que a gente vem vendo e até empresas que são contratadas para construir, que é o caso da Delta Construtora. Na área da economia, como o senhor pretende atuar no Brasil, aqui no governo e outras áreas? Certo. A gente pretende incentivar primeiro a economia, que a economia é o coração do país. Com dinheiro suficiente nos cofres públicos e sem essa corrupção toda, sem o dinheiro saindo, a gente vai poder investir nas outras áreas. O PCL tem uma ideia forte na área da economia, só que sem deixar as outras áreas como saúde, educação, infraestrutura das cidades de mão.
que alguns partidos acabam fazendo isso. A gente quer principalmente os investimentos na área educacional, que é um salário melhor para os professores, que são eles que formam os futuros brasileiros, os futuros políticos e os futuros pensadores brasileiros. Assim, a gente vai fazer o sistema brasileiro uma reforma e ter uma educação baseada nos países do primeiro mundo, que é no caso da Suíça, que tem uma educação melhor. O jovem brasileiro tem que ficar por conta de estudar e não para trabalhar. Não como a gente tem em questões do interior, onde nós temos jovens muito novos que nem são alfabetizados. Um país no nível do Brasil já tem mais de 500 anos, 514, que deixou muito para trás, ficou muito para trás dos outros países na questão educacional. Pois os políticos acabam não querendo formar cidadãos pensantes para que não votem nas suas ladroagens e que deixem eles continuar fazendo o que fazem com o país. Muito obrigado. Obrigado a você. Malheiros. Eu espero que vocês, telespectadores, estejam gostando aqui do nosso candidato. Só. Uma boa noite.